Olá pessoal, quarta-feira, 11 de março, bom para todos, começando ao vivo com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e região metropolitana 98,9, é só sintonizar. Participe pelas redes sociais nos canais da Rede TVT. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o /Rede TVT, e acesse também o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube, daí é só digitar /Rádio Brasil Atual. WhatsApp, nosso número é o 11 997 98 4042. Eu estou esperando o seu comentário. Vamos às notícias. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a pandemia do coronavírus. A classificação significa que uma transmissão está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea. De acordo com o mais recente balanço do órgão, há mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas já morreram. O ministro da Saúde está neste momento na Câmara dos Deputados, onde atualiza a situação nacional do coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo. Das despesas, das tomadas de decisão. É muito ruim tomar essas decisões de gastos inesperados de uma maneira autocrática, sozinho. Então, na segunda-feira, eu irei ao TCU, vou pedir ao presidente José Múcio que destaque uma pessoa, um do Legislativo. Vamos ver se a gente consegue, para essas tomadas, onde a gente eventualmente tenha que passar pelas questões de licitações, que funcionam muito bem em períodos de normalidade, mas que em situações como essa podem nos sobrecarregar. Nós precisamos de algumas atitudes de muita celeridade, e eu acho que vai ser muito bom a presença de um parlamentar e de um grupo externo, externo ao Ministério, para que a gente possa tomar essas decisões e preservar também a integridade do dinheiro público e a integridade dos técnicos do Ministério da Saúde, que muitas vezes têm que assinar sem a devida proteção, porque acaba a epidemia, vem um técnico lá, não sei de onde, e fala, mas a máscara custava 10 centavos, agora comprou por 2, voltou a 10, então comprou superfaturado. Eu quero ver tomar a decisão juntos, na mesa, sobre a pressão de mercado que a gente está vivendo, em que a gente não pode não agir, não podemos nem sobreagir. Então, eu conto muito com essa casa e muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Rodrigo Maia por ter sensibilizado todos os líderes a liberar essas emendas do relator, que eram de custeio, PAB e MAC. Então, por vias tortas, nós acabamos deixando 5 bilhões e 100 milhões, que seriam de gastos por lógica. Temos um recurso que me parece... Aqui no Brasil, o governo reduziu a previsão do PIB 2020 e responsabilizou o surto global de coronavírus. Por essa nova projeção do Ministério da Economia, divulgada hoje de manhã, o Produto Interno Bruto vai cair de 2,4% para 2,1%. Ainda assim, a previsão do governo é mais otimista do que a do mercado. O Banco Central prevê crescimento máximo de 1,9% na economia brasileira neste ano. E a epidemia de Covid-19 também está sendo usada para pressionar o Congresso a votar as pautas econômicas do governo. O ministro Paulo Guedes enviou ontem à noite mensagem à Câmara e ao Senado pedindo a aprovação de vários projetos, incluindo a privatização da Eletrobras. No ofício, Guedes alega que o momento pede uma blindagem da economia. Wilson Witzel anunciou hoje que vai publicar um decreto permitindo a internação compulsória de casos suspeitos de coronavírus. Na prática, o decreto do governador do Rio de Janeiro vai permitir que qualquer pessoa que apresente sintomas seja internada antes do resultado do teste, contra a própria vontade e sem necessidade de autorização judicial. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo. Os planos de saúde vão ter que pagar por testes de coronavírus. O Ministério da Saúde deve incluir nos próximos dias o teste no rol de procedimentos obrigatórios dos seguros de saúde. Atualmente, as operadoras podem cobrar pelo exame. Sobre tudo isso, conversamos agora com Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo certo. Leandro, quero dar um dado aqui
para a gente entender um pouco esse cenário, repercutiu uma notícia. Uma análise do Centro de Pesquisa Clínica em Pediatria do Hospital Infantil Sabará aponta que, a partir do momento em que o Brasil tiver 50 casos confirmados de coronavírus, daí o país pode chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias. Nesse contexto, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, fala em internação compulsória, sendo que a gente tem um sistema único de saúde que foi sucateado nos últimos anos. Então, é uma loucura propor algo dessa forma. Como tudo desse governador Witzel, tem um quê de loucura, de insanidade e, óbvio, de autoritarismo. É claro que você tem que tomar medidas drásticas em situações drásticas. A pandemia já declarada agora do coronavírus não pode ser subestimada. Mas nós temos, quer dizer, ao longo das últimas 3 décadas, montamos com muita dificuldade o Sistema Único de Saúde, que vem sendo desmontado desde o governo Temer, né, desde o golpe de 2016, para favorecer exclusivamente as seguradoras de saúde, os sistemas privados de saúde. A destruição do SUS visa beneficiar os interesses privados da saúde. E agora, com a pandemia, esse sistema privado, obviamente, não tem nenhuma capacidade de resolver o problema. Tanto que o governo está obrigando eles agora a fazer os exames de coronavírus. A utilização do vírus, a utilização da doença, da pandemia, para exercer mais um ato de autoritarismo, só reflete o erro que o eleitor do Rio de Janeiro cometeu e que agora vai ter que pagar, não se sabe como, Thalita, porque uma coisa é você ter uma legislação que obriga as pessoas, né, a serem internadas, ou seja, vai ter que usar de repressão policial, provavelmente, para internar algumas pessoas. E o que faz com essas pessoas? E com o emprego delas? E com a sobrevivência delas? Se elas forem arrimo de família, se é uma mãe que está amamentando, né, se é uma trabalhadora que sustenta os filhos, como é que vai ficar? Quem é que vai dar alimento para essas crianças? Quem é que vai pagar as contas de casa enquanto essa pessoa estiver compulsoriamente internada? Ninguém sabe aonde. Em hospitais, em ginásios, em campos de concentração. É uma medida populista e demagógica que só serve para saciar esse apavoramento que é típico da classe média brasileira. Na verdade, a classe média brasileira está querendo internar os pobres, né? Contando que ela, com seus planos de saúde vagabundos, vai conseguir resolver os seus problemas, e não é verdade, não é assim que o mundo funciona durante uma peste, durante uma praga, durante uma pandemia. Analistas já colocaram, inclusive, aqui como essa epidemia do coronavírus, agora a pandemia, alimenta a necropolítica, favorece esses personagens mais autoritários, contribuem para que eles se tornem ainda mais autoritários. E dá argumentos para canalhas, como o senhor Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, que estão utilizando o medo, né? Estão usando o terror do vírus, do coronavírus, para apressar as votações no Congresso Nacional e para justificar a sua incompetência total no comando da economia. O Bolsonaro e o Guedes estão defendendo que o Brasil vai crescer menos no ano que vem, menos do que o previsto. Eles preveem algo em torno de 2,4, né? E diminuíram para 2,1, o mercado não acredita nem em 1,9. E eles estão colocando a culpa no coronavírus. Não é na incompetência que gerou um PIB agora de 1,1%, quando não tinha vírus nenhum, né? A não ser o vírus da incompetência, do autoritarismo e da burrice galopante que faz parte desse governo. Então, o uso do medo, do terror a essa pandemia vai ser agora uma constante desse governo e dos governos satélites que gravitam em torno desse mesmo grau de autoritarismo, como é o caso do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né? E de outros similares. Como você tem percebido a atuação de Bolsonaro em relação ao coronavírus? Porque lá nos Estados Unidos, essa semana, ele falou que é uma fantasia, que não é tudo isso. Bom, agora a OMS declarou a pandemia. Como você tem percebido a atuação de Bolsonaro? Eu tenho a impressão, Thalita, que ele não tem, como todo idiota patológico, né, a idiotia é justamente a não compreensão
dos fatos da realidade, a idiotia médica. Ele não compreende, ele não entende a dimensão de nada, na verdade. Ele estava nos Estados Unidos, ali puxando o saco do Donald Trump, que é o que ele faz, talvez, com mais competência, né? Desde que assumiu o governo, pintando quadros com Romero Brito e falando mal do Brasil. Deve ser provavelmente o único caso de chefe de Estado que viaja para outros países para falar mal do seu próprio país. Ele acusou o Brasil de ter uma justiça eleitoral ineficiente, corrupta, e que houve fraude na eleição de 2018. Também é um caso muito específico de um sujeito que foi eleito e alega que houve fraude na eleição que ele foi eleito. Ele é burríssimo, é cercado de gente burríssima, quando não de doentes e psicopatas, e eu tenho a impressão que ele não tem ideia de como tratar essa pandemia e vai deixar isso na mão dos técnicos de um Ministério da Saúde tomado, literalmente, por pessoas que estão lá para destruir o Sistema Único de Saúde e privilegiar as seguradoras de saúde no Brasil. Mudando de pauta, mas ainda no governo, diante de tudo isso, temos o ministro da Justiça no Paraguai para intervir no caso de Ronaldinho Gaúcho. Isso talvez seja a coisa mais ridícula que esteja acontecendo num governo onde coisas ridículas são diárias. O Moro virou uma espécie de ministro de porta de cadeia. Ele virou advogado da família Bolsonaro, e para isso ele tem que compactuar com as teses da milícia do Rio de Janeiro. Ele já fez uma intervenção grave e incrivelmente autoritária, arbitrária e ilegal no processo, intimidando o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, apenas porque o porteiro disse que quem autorizou a entrada dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes tiveram acesso ao condomínio por ordem de Jair Bolsonaro, né, seu Jair. Ele tem defendido a família Bolsonaro antes de qualquer coisa, né? A principal obrigação dele hoje no Ministério da Justiça é defender a família Bolsonaro das graves acusações que sofrem em vários crimes. E agora, de repente, ele virou o advogado da família Assis, Ronaldinho Gaúcho e Assis, que também foi jogador do Grêmio. É uma coisa espantosa e que está causando um enorme constrangimento no Ministério Público do Paraguai e na Justiça paraguaia, porque eles não sabem mais como se comportar diante de um ministro da Justiça de outro país que liga diariamente para saber se vão soltar dois pilantras internacionais acusados de evasão cambial, evasão fiscal, né, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Então, por que o senhor Moro está tão interessado em libertar essa gente? Talvez a chave esteja nas ligações dele com pessoas, com doleiros, né? Um assunto que ainda precisa ser melhor apurado, mas que já há bastante indício, há uma ligação de Ronaldinho com doleiros ligados a doleiros que faziam parte da engrenagem de delações premiadas da República de Curitiba durante a Lava Jato. E gente que não foi denunciada, e gente que está em liberdade e que está fazendo aí o que está fazendo, né? Participando de picaretagens internacionais com o Ronaldinho e o irmão dele. Vamos aguardar para saber mais detalhes sobre esse caso do Ronaldinho Gaúcho mesmo. Um beijo, Leandro. Um beijo. Até. Bom para todos, faz um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos falar sobre teatro aqui no estúdio. Fica por aí. Até já.
Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. No estúdio hoje teremos teatro e literatura. Começamos batendo papo sobre o espetáculo teatral Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã, que denuncia o genocídio negro por forças do Estado a partir da história de um garoto, nascido e criado em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. É esse garoto de 12 anos que sai de casa para comprar pão e no caminho encontra um policial, de quem receberá, ao longo de sua jornada, 111 tiros. Aqui comigo estão o Johnny Salaberg, o idealizador, coordenador e dramaturgo do espetáculo e que também integra o elenco, junto com o ator Ailton Barros. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. O espetáculo é bastante delicado, bastante sensível, tem essas características, esses elementos do universo infantil, mas é uma crítica em relação a racismo e violência policial, principalmente. Conta pra gente, Johnny. Sim, Buraquinhos, algumas pessoas pensam que é infantil mesmo, pelo nome estar no diminutivo, né? Mas nesse contexto, Buraquinhos é de outra ordem, né? Sim. O espetáculo ele foi construído inteiramente através do conceito leveza, do escritor italiano Italo Calvino, em que diz que a leveza, ela às vezes pode ser mais pesada do que o próprio peso. Então, como que eu posso falar de assuntos pesados, de assuntos densos, de forma leve? E como essa leveza, ela leva o que a gente tem para dizer para o outro, né? Como que o outro consegue nos escutar, já que às vezes a gente falando as palavras totalmente diretas ou totalmente facas, né? Palavras facas, que é um termo que o Ailton usa muito. Às vezes a gente não é escutado, às vezes a gente não é legitimado. Então, como que a gente consegue construir uma outra forma de dizer sobre? Então, falar sobre o genocídio da população jovem negra e periférica através do realismo fantástico, através da história de um menino que precisa passar por 4 países da América Latina, alguns países da África, encontrar arquétipos sociais que vão ajudando ele a construir a narrativa, contado em cena por 3 atores negros, periféricos, bichas, pretas, macumbeiras, de uma forma completamente diferente, né? Então esse é o mote que a gente leva para o espetáculo. E tem muita simbologia, né? Por exemplo, são 111 tiros e não é à toa o 111. Fala pra gente. Perfeito. É bacana falar também que antes do 111 tem os 80 tiros, né? E a gente tem vivido esse período onde a nossa história, a história da população negra, sobretudo a jovem, ela tem sido marcada por quantos tiros a gente toma. Então, é a menina que estava dentro de um carro indo para uma festa com uma família que é atingida por tiros. São os 80 tiros que o homem leva, são os 111 tiros que o grupo de jovens que sai para comemorar o seu primeiro salário e acabam tomando 111 tiros. A gente sempre fala que às vezes um tiro só basta, mas por que 111? Tem muito mais do que uma vontade de matar ali, né? Tem um descarrego de ódio muito grande sobre esses corpos. Então, no espetáculo a gente tem isso, a gente tem esse recorte também. Por incrível que pareça, ainda tem o cuidado com a leveza para que também não escorra mais sangue, sim, inclusive da gente que está fazendo. É um espetáculo muito cruel, mas também tem uma genialidade muito boa da escrita do Johnny, de tratar dessa temática com uma poética muito forte, muito potente, assim. E a condução da Naruna Costa, que é esplendorosa. Eu sou suspeito de falar que é uma atriz, uma mulher negra, cantora, faz parte de um grupo de teatro onde leva para frente a bandeira do teatro de grupo, protagonista de série no Netflix. Ela é muita coisa e tudo com muita qualidade. E agora vencedora do APCA de melhor direção. Primeira mulher em 64 anos. 60 anos. Em 60 anos de prêmio do APCA. A primeira mulher, a primeira diretora negra a ganhar esse prêmio. Tudo muito simbólico, né? E tudo muito forte também. Também ganhou o prêmio de direção pelo Aplauso Brasil. E tem umas outras premiações que ganhamos aí nesse trajeto da história de Buraquinhos. Johnny, você cresceu em Guaianazes, né? Sim. O que tem na história que é de experiência pessoal? E por que um menino de 12 anos? Guaianazes, ele é extremo leste de São Paulo, né? É um bairro muito grande, que inclusive
poderia se virar uma cidade do interior, de tão grande que ele é. E o texto basicamente conta a minha história de crescimento dentro desse bairro, né? O texto ele tem essa pegada um pouco cinematográfica, muitas imagens, tem um quê de videogame, né? Por um menino, enfim, correr o mundo todo e passar por grandes aventuras, que mostra um pouco sobre, acho que eu arrisco dizer, sobre a minha imaginação de sobrevivência, a minha tentativa de sobrevivência. Porque eu sou um dos únicos jovens negros que, artistas da minha época, quando eu comecei a fazer teatro, que seguiu fazendo algo que gosta, né? Que não se sujeitou a um trabalho subalterno, que não ficou na marginalidade da forma mais pejorativa possível. Então eu acho que foi uma tentativa, esse texto como ele é escrito dramaturgicamente, foi uma tentativa de trazer para a cena um pouco de possível, um pouco de imaginação, porque a periferia ela não precisa de cultura, ela não precisa de arte, ela já é a própria semente, né? Tá tudo lá. Sim. Eu lembro que ano passado a gente foi fazer uma oficina de dramaturgia na mesma escola que eu concluí o ensino médio. Nossa. E no final uma das meninas disse, nossa, mas essa peça e esse texto saiu de você escreveu e você estudou aqui. Como isso é possível, né? Tipo, foi daqui mesmo que você saiu? Eu disse, sim, foi daqui que eu saí. E é possível e é sempre possível que a gente construa várias outras narrativas, né? E não à toa, os 12 anos também, por conta de ser uma fase onde que dali para pouco à frente da cidade é onde tem os maiores indícios de jovens negros na criminalidade, jovens negros que estavam lá na escola, mas tiveram que sair da escola para poder trabalhar, para poder fazer os seus corres, porque a vida obriga eles a fazer essas coisas. E também é um período onde é um limiar entre o jovem e a criança, onde a gente consegue também ainda ter aquela capacidade infantil de imaginar as coisas, de buscar as coisas através de um sonho, de um desejo, de uma mítica. Então, não à toa, também tem esse lance com essa idade, né? com esse jovem. O jovem negro hoje é quem mais morre nas nossas periferias. E mortes simbólicas, né? Os 12 anos também tem a ver com a minha trajetória, o texto todo, mas mortes simbólicas quando você deixa de fazer algumas coisas que você poderia fazer se você tivesse uma outra estrutura social. Sim. E que você não faz. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade nas ruas, até antes mesmo de trabalhar com carteira registrada, né? Que hoje se trabalha com 18 anos. Sim. Então é uma idade para mim muito simbólica, em que houveram mortes simbólicas e coisas que por conta da minha cor de pele, por conta da minha realidade social, eu não pude vivenciar como uma criança branca de um outro bairro que talvez pudesse estar estudando no SESI. Criança, né? Exato. Exato. Você falou sobre essa questão das palavras facas do Ailton, e a montagem ela é bastante subjetiva. Como que as pessoas têm percebido, quem vai assistir, como o público tem percebido as mensagens que vocês querem passar? A dramaturgia ela é muito subjetiva, mas ao mesmo tempo ela é muito direta. O nosso público periférico e negro que tem nos assistido, eles se identificam muito, porque são imagens que todo mundo já viveu na vida, quem já viveu na periferia. Então, desde a imagem da mãe de costas escolhendo feijão para poder colocar na panela, o sol que entra pela janela da cozinha, que ilumina o cabelo dela, que deixa o cabelo dela vermelho como essa mesa, a mãe passando café e comprar pão. Então, são imagens e frases e atmosferas que tem no espetáculo que só pessoas que já viveram essa realidade conseguem se identificar. E as pessoas que não viveram essa realidade, elas se sentem comovidas e algumas entendem, outras não, outras fingem que entendem. Mas é um espetáculo que ele consegue ser palavra faca e ser palavra flor ao mesmo tempo. Ele consegue, na subjetividade, entregar um recado sem que fique também aquela palavra super confusa que ninguém entenda. Sim, sim. O mote da história também é muito simples, é muito objetivo. Um menino sai de casa para comprar pão no primeiro dia do ano, é perseguido por um policial e nessa fuga ele tenta simplesmente chegar em casa de novo. Então, isso é muito nítido, né, no trabalho. Então, essa continuidade as pessoas conseguem pegar
sim, e aí tem todas as outras coisas da peça que dão um clima um pouco mais pesado, mas... São 3 atores. São 3 atores. São vocês 3. A figura do policial não aparece? Aparece. Aparece? Somos eu, Johnny Salaberga, Ailton Barros e Cleiton Nascimento. Isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel de cada um de vocês. O que vocês representam? Uhum. Nós 3 somos os meninos. Sim. O tempo inteiro. E aí a figura da mãe, a figura do policial, nós 3 também fazemos de uma forma que a gente sempre esteja voltando para o menino. Então, o Cleiton, mais o Cleiton, ele assume a figura do policial, muitas vezes, eu assumo a figura de mãe, mas é bem rotativo essa função. E também tem um lance, acho que é importante falar, que dentro do trabalho a gente colocou depoimentos nossos. Então, tem um lance também, tem um momento que deixa de ser o menino, deixa de ser a mãe, deixa de ser a figura, e sou eu, Ailton, falando ali. E é o Johnny ali falando, dando depoimentos reais de coisas que aconteceram com a gente. Então, é um jogo, o espetáculo todo é um jogo, assim, o primeiro momento do espetáculo é um momento que todo mundo sabe o texto de todo mundo e a gente pode roubar e brincar. Tá aí também mais uma das genialidades da Naruna Costa, que a gente pode manter vivo cada dia e cada tiro é um tiro, a gente fala, cada dia é um dia. É muito bacana. E tem música também. Tem música. E as músicas elas foram criadas dentro do processo. Parceiraços também nossos que fazem o espetáculo com a gente, que é o Giovanni de Ganzá e Erika Navarro, que estão com a gente desde o início, que tocam ao vivo, bandolim, cello, violão, alfaia, enfim, a gente tem um repertório musical muito forte. A música ela é muito presente no espetáculo, ela é muito importante, porque a música ela foi construída, como ele viaja a vários países, a música foi construída em relação aos países que ele passa. Então, quando ele está na Bolívia, tem uma musicalidade de cena por fundo da Bolívia, Peru, Quênia, Haiti, né? Sim. Então, isso ajuda também a contar a história, porque o texto ele é uma narrativa. Então, como o Ailton disse, das cenas, como é uma narrativa, enquanto um está narrando, o outro está fazendo a imagem e o outro está tocando. Então, as coisas... E aí vem luz, né? Então, as coisas vão se misturando e aí nos ajuda a contar a história. A gente está nesse momento em que se fala muito sobre cultura e ideologia. E daí vocês trazem uma montagem com fortes críticas sociais e que provoca o pensamento, a consciência. É esse o papel do teatro também? Ainda mais num momento como esse de hoje? Sim. Eu acho que o teatro só tem sentido se tiver esse papel. Assim, eu acho que a gente já passou do lugar e da época de se fazer teatro por teatro, arte por arte. Assim, eu acho que se a gente não fizer algo artístico sem um filtro político, para mim não tem muito sentido. Ainda mais no país que a gente vive, coisas acontecem todo dia, não só no campo do genocídio negro, mas em outros campos. A gente faz esse recorte, né? Porque a gente tem essa realidade. Mas, enfim, mulheres falam sobre mulheres, pessoas trans falam sobre pessoas trans. Então, acho que pra gente que somos atores, que somos fazedores de teatro, e fazedores de teatro na marginalidade, porque a gente ainda não está dentro de um campo de teatro reconhecido, comercial, né? A gente ainda tem que lutar muito para a gente poder fazer nosso teatro. Então, para a gente que está dentro desse teatro político, para a gente não só há sentido se a gente puder colocar a nossa realidade, a nossa opinião sobre isso. Se for provocativo de fato. Exato. Somos um grupo de teatro majoritariamente negros. O fato, a gente poderia estar contando qualquer outra história, mas o fato de sermos esse núcleo, estar em cena, já torna por si só um ato político. Por um lado é muito bom, porque a gente se coloca, a gente ocupa espaço que é nosso também, por direito, por existência. Por um lado cansa, porque é uma militância, é todo dia, a gente tem que brigar, literalmente, para poder estar nos lugares. Mas a gente tem um foco muito grande, que é de fazer boas produções e de nos comprometer a dar o melhor, sempre, porque é através disso que a gente vai conseguir fazer alguma mudança, é através disso que a gente consegue dar pequenos saltos para que outros consigam chegar e com um pouco mais de tranquilidade nesse pé
e avançar mais, e avançar mais, e avançar mais. Ser preto, nascer preto é nascer político hoje. Vou fazer uma breve pausa, ou eu já vou ter que me despedir deles, ou a gente vai para o Skype? Já vou ter que me despedir deles, então peraí, olha. Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã estará em cartaz de 14 de março a 8 de maio em Taboão da Serra, Santos, Cubatão, Suzano, Guarulhos e Osasco. Para saber os locais e horários, é só entrar na página do espetáculo no Facebook, que é /Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã. É a forma mais fácil, né, de ter acesso a todos os horários. Só para finalizar, por que desse nome? Eu vi a Naruna falando um pouco sobre o vento, o que representa, mas por que desse nome? Como toda peça é subjetiva e tem um outro modo de se narrar, o nome também tem. Buraquinhos, por conta dos 111 tiros, o menino corre o mundo inteiro levando 111 tiros e com uma sacola de pães nas mãos, e no caminho ele vai prendendo os órgãos e ele vai prendendo os pães, então os órgãos vão dando lugar aos pães que ele vai guardando dentro da sacola. Por isso que Buraquinhos. E O Vento é Inimigo do Picumã, muito numa perspectiva de imaginário de periferia, do que a gente tem na periferia. O vento, Picumã, dentro desse contexto, muita gente conhece como o cabelo, né? Que é da língua pajubá, mas dentro do nosso contexto ele é poeira, foligem de churrasco. Então o vento, que simboliza o policial, espanta o Picumã, é o inimigo do Picumã. Dentro do espetáculo a gente fala, o vento é inimigo do Picumã, quando eu crio asas e fujo. O vento é inimigo do Picumã quando o policial aponta uma arma para minha cabeça. Então, o nome também traz um pouco esse significado dessa outra forma de se narrar. E super poético também. Muito obrigada, Johnny e Ailton. Um prazer recebê-los e sucesso na jornada de vocês. Muito obrigada. Axé. Olha só, a gente vai mudar de pauta. Agora vamos voltar a falar sobre economia e coronavírus. A gente está com o Pedro Ross, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, para nos ajudar a entender esses novos números e o contexto internacional. Oi, Pedro, seja bem-vindo, tudo bom? Oi, Thalita. É um prazer estar aqui no programa, na TVT, a companhia de vocês aí no estúdio. Prazer é nosso. Pedro, a Bolsa Brasileira voltou a despencar hoje. Por volta das 2 horas da tarde, caía por volta ali de 6,6%, o dólar avança 4,7% na venda. O que esses números significam diante desse contexto do coronavírus sendo colocado como pandêmico em todo o mundo? Olha, Thalita, esses indicadores, no fundo, eles estão revelando que a economia internacional ela está envolvida com uma incerteza enorme em termos de crescimento econômico, em termos de financiamento do desenvolvimento, que afeta o caso brasileiro, e é um momento de extrema incerteza, onde os países estão tomando medidas e usando seus instrumentos de política econômica para se defender dessa situação extrema que está sendo colocada. Extrema no sentido que nós ainda não sabemos a extensão dos problemas que podem vir. É por isso que o mercado fica sem saber para onde vai, reagindo de uma maneira radical a qualquer novidade, como a novidade de hoje, da pandemia. Mas o mais grave no caso brasileiro é a ausência de uma iniciativa do governo, de uma postura mais direta, mais radical, no sentido de tomar atitudes para se colocar diante dessa situação. É um governo totalmente imóvel, preso às suas próprias ideologias. Eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, a União Europeia anunciou que vai ter um fundo de 25 bilhões para combater os efeitos do coronavírus, uma verba que é justamente destinada à empresa para enfrentar esses problemas, ajudar a reforçar o orçamento da saúde, proteger o mercado trabalhista. E no contexto nacional, eu vejo alguns economistas colocando a possibilidade de flexibilização do teto de gastos nesse momento. Ao mesmo tempo, o governo coloca que não, que o teto de gastos é a solução nesse momento, não é um problema. Como que você enxerga essa questão? Olha, eu acho que no Brasil a gente tem uma vantagem que é a construção histórica do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então nós partimos de um ponto mais à frente de outros países. Isso é muito bom numa situação de pandemia como essa. Mas nós temos uma desvantagem, que é que nós estamos em meio a um ajuste fiscal, uma consolidação fiscal, uma austeridade fiscal que virou dogma. É difícil se posicionar contra a austeridade fiscal hoje na mídia. E como você colocou muito bem,
E essa situação extrema está abrindo algum espaço para um posicionamento no sentido da flexibilização da política fiscal. Então, tem basicamente duas discussões. Tem a turma que diz que tem que flexibilizar o teto de gastos para poder fazer gastos públicos, financiar a saúde, não só a saúde, para financiar emprego e crescimento. Os resultados do PIB estão aí. E tem a turma que quer dobrar a aposta. O que é dobrar a aposta? É aprovar uma PEC emergencial que é contracionista, ou seja, ela reforça a austeridade. A PEC emergencial, ela tem um gatilho que ela pode reduzir em 25% o salário dos servidores públicos e a jornada dos servidores públicos em municípios, em estados e no governo federal. O que é péssimo, porque nós estamos falando de médicos, de assistentes sociais, nós estamos falando de profissionais da saúde, nós estamos falando de policiais. Nós não estamos falando só de um eventual ideal burocrata que atrapalha o Estado brasileiro. Nós estamos falando do conjunto dos serviços públicos. Então, é totalmente deslocado a emenda constitucional 186, que é a chamada PEC emergencial, e é uma falsa solução para os problemas, que é a solução que o governo está tentando dar no atual contexto que nós estamos colocados. Qual a sua opinião? O que seria melhor? Olha, eu tenho falado desde 2016 nas discussões da então PEC 241 que o teto de gastos não faz nenhum sentido. É uma medida que não tem precedente internacional, é uma medida extremamente radical de redução do tamanho do Estado e é uma medida inviável. E se sabe que ela é inviável. Hoje há um certo consenso que a medida é inviável. E aí tem essa opção, flexibiliza o teto, que eu acho que é o caminho mais razoável, ou dobra a aposta e tenta tirar de dentro da Constituição o que torna o teto inviável. Ou seja, o que torna o teto inviável? O fato da gente ter direitos sociais, direito à saúde. Uma das emendas constitucionais propostas quer mudar o artigo 6º da Constituição, que justamente afirma todos esses direitos, e incluir no artigo 6º uma condicionalidade a um suposto direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Ou seja, eles querem acabar com os direitos para viabilizar a emenda constitucional 95, o teto de gastos. Além disso, eles querem detonar gatilhos e permitir ao governo de reduzir salários, reduzir jornada de servidores, coisa que o governo não pode fazer. Eles querem permitir ao governo despedir os servidores, fazendo uma reforma administrativa. Ou seja, eles querem dobrar a aposta na austeridade, na destruição do Estado social, como nós conhecemos, e na destruição da Constituição de 88. São palavras fortes, mas são palavras que se aplicam a esse contexto, porque são medidas extremamente radicais. Então, a solução é a flexibilização imediata do teto de gastos, um plano de emprego, um plano emergencial de financiamento da saúde e a retomada do crescimento. Só com a retomada do crescimento a gente consegue estabilizar as contas públicas e ter um mínimo de equilíbrio fiscal. O governo, continuando a levar a cabo essa proposta que ele apresenta, qual será o resultado a curto prazo? A gente vai ter condições de enfrentar essa pandemia de coronavírus, epidemia aqui dentro, que já se fala em 30 mil casos em 20 dias a partir do 50º caso? A gente vai ter condições num contexto de falta de crescimento, de PIB baixo, diminuindo cada vez mais a perspectiva. Qual é, de fato, a perspectiva a curto prazo? Olha, isso depende de uma ação imediata do governo, que nós estamos esperando. Tá? Porque o coronavírus, ao que os estudos indicam, ele tem uma curva exponencial caso não se tome atitudes imediatas. A contenção nos primeiros casos ela é fundamental para que o coronavírus não tome uma trajetória ascendente e exponencial, ou seja, ele vai evoluindo de forma geométrica e os casos vão se multiplicando. Existe a possibilidade constitucional de declarar um estado de emergência para uso de créditos extraordinários. Para isso, o presidente precisa tomar essa atitude e levar ao Congresso essa situação. E aí, esse crédito extraordinário ele pode contribuir para o financiamento da saúde, para o financiamento do combate ao coronavírus. Mas isso é preciso ser feito
imediatamente. Num segundo momento, a flexibilização do teto ela tem que ser feita. Por que eu digo num segundo momento? Porque ela não é feita de uma hora para outra. É uma emenda constitucional. Infelizmente, colocaram na Constituição algo absolutamente sem sentido, na minha opinião, e é preciso outra emenda constitucional para mudar o teto. Então, é preciso todo um debate parlamentar para flexibilizar o teto. Nós não temos esse tempo do coronavírus. Nós precisamos de uma ação imediata. A flexibilização do teto, ela vai no sentido de mudar a postura quanto ao crescimento econômico, quanto ao emprego e quanto à desconstrução dos serviços sociais que nós estamos vivendo no Brasil. Então, são essas as atitudes. No curto prazo, uma ação imediata de crédito extraordinário para financiamento da saúde e, ao longo desse ano, uma flexibilização do teto. Pedro, até que ponto é o coronavírus que nos coloca nessa situação? Olha, o coronavírus é uma novidade. Não é o coronavírus que explica o crescimento baixo brasileiro, e o crescimento baixo brasileiro que foi divulgado agora é referente ao ano passado, inclusive. Nós estamos vivendo, desde 2015, um período de consolidação fiscal, onde não há nenhuma preocupação com emprego e renda. Eu repito, nenhum ministro da Fazenda desde então se posicionou no sentido nós precisamos de um plano para a recuperação do emprego no Brasil. Nós precisamos de estímulos ao crescimento econômico, a não ser coisas muito pontuais, como incentivos de crédito. O que nós estamos vivendo é uma crença de que cortes de gastos vai levar ao crescimento. Essa crença ela está totalmente desacreditada no mundo todo, e o Brasil está preso a essa crença. Nós precisamos nos livrar disso para que o governo possa tomar medidas em favor do crescimento econômico. Não é cortando o gasto que se gera crescimento econômico. Tá? O que o coronavírus acrescenta a esse cenário, que não é um cenário favorável, é uma perspectiva de crescimento mais baixa ainda, dada a queda extrema no comércio internacional, na demanda por produtos brasileiros, dada a queda no preço das commodities que nós exportamos e dados possíveis reflexos que podem acontecer no Brasil. O coronavírus pode paralisar a produção e comércio no Brasil. Nós temos que ter isso em mente. Se isso acontecer, o crescimento vai desacelerar mais ainda. Então, nesse sentido, é preciso uma postura forte do governo. Mas, antes disso, é preciso romper com as amarras ideológicas que esse governo tem. Pedro, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos, trazendo todas essas explicações para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Obrigado ao telespectador da TVT. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom para Todos faz um rápido intervalo. Fica por aí. No próximo bloco, vamos falar sobre literatura. A gente já volta. Até já. Deixar. Ah, tá aí. Oi, pessoal. Tá com áudio? Deixa eu pegar aí. Cadê os comentários? Aqui, ó. Pronto. Olá, tudo bom, Pedro? Como vai? Tudo certo. Pode chegar aqui, pode já se sentar aqui. Minha esposa e minha filha. Prazer, tudo bom? Sejam bem-vindas. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Deixar Ótimo, já exemplar mostro. Muito obrigada. do livro para Pode vocês. se sentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler uns comentários rapidinho. Espera um pouquinho. Ok. Deixa eu ver se tá... Ó, o Fernando Gregório tá com a gente. Oi, Fernando. Doris Feijó. Salete Farias. Oi, Salete. Beth Ripoll. Olá, TVT. Satisfação em tornar-me membro deste canal independente. Abraços a todos. Que bom, Beth. Muito obrigada. Fernando Gregório falou, isso é a arte fazendo voz, a difícil realidade da periferia. Parabéns pela iniciativa. São fantásticos eles. Nossa, eu gostei muito. Antônio Emilson acompanhando o programa aqui de Salvador, que legal. Rosimeire Menezes de São Caetano.
Vera Lúcia de BH, Soraya Calixto de Mairiporã, Verina de Petrópolis, Rio de Janeiro. Souza Neto, parabéns pelo programa de Piripiri, de Piauí, que legal. Santos Rocha, ótimo programa. Luísa Joana, Rafael Roquim, muita gente aqui com a gente. Vamos lá. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual e para falar agora sobre literatura. Aqui comigo Pedro Vasconcelos, que é professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Alagoas e autor do livro Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bom? Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Já estamos com a imagem aqui do livro, inclusive recém-lançado, né? Recém a lançar-se. A lançar-se, vai ser lançado ainda. Será lançado agora à noite. Ótimo. Explica pra gente quais os vínculos, então, de Antônio Conselheiro com Lula da Silva. O que há de comum nessas trajetórias? Então, é uma trajetória que tem paralelos, encontros, não é? O próprio Lula tem uma imensa consciência disso, né? Quando ele estava para ser julgado pelo tribunal lá de Porto Alegre, o TRF4, ele se pronunciou em relação ao então presidente, o então desembargador, aliás, o desembargador Thompson Flores, dizendo justamente que ele era descendente de um militar que havia invadido Canudos e atacado, portanto, a obra de Antônio Conselheiro. E aí o Lula termina dizendo, quem sabe ele me veja, ele, o desembargador, me veja como um cidadão de Canudos e queira também acabar com a minha viagem. Em outras palavras, o Lula percebeu, quer dizer, ele fez a aproximação pelo fato de que você tem ali um desembargador que é descendente de um militar que atacou a vila de Canudos, e isso serve para que ele mostre algo de muito mais importante do que a simples coincidência de sobrenomes. Mas a ideia de que existe uma elite, que muitas vezes a gente conhece por muitos sobrenomes, não é? Que atua de maneira incisiva, consciente, para destruir aquilo que o Brasil, do seu povo, inventa em termos de criatividade, em termos de oportunidades, em termos de novas possibilidades de viver a sociedade, de construir o cotidiano com mais esperança, com mais dignidade, né? Esse foi um ponto, ele é um capítulo deste livro, eu trato exatamente dessa aproximação que o próprio Lula estabelece. Mas há mais. O vilarejo do Belo Monte, e é bom deixar claro que Belo Monte foi o nome que Antônio Conselheiro deu à vila que então se chamava Canudos. E é curioso que esse Belo Monte ninguém conhece, né? Fica o nome oficial, fica o nome que os vencedores mantiveram, mas não o nome da invenção conselheirista. Então, a guerra contra o Belo Monte começou por uma maracutaia política em articulação com poderes da justiça. Então, no meio do caminho do conselheiro havia um juiz que atuava politicamente. Qualquer semelhança com o que aconteceu, tem acontecido, continua acontecendo com o ex-presidente Lula, não é mera coincidência. Sim. Mas, de novo, não se trata de coincidência, se trata de um modo pelo qual o Brasil funciona. As articulações entre os poderes e aqueles setores que sustentam a estrutura de poder estabelecida no Brasil há 500 anos, operando no sentido de manter as coisas do jeito que elas se encontram para benefício deles e para o prejuízo da grande massa da população. Então, também aí a gente consegue perceber esse nexo, né? Agora, o outro elemento que faz a ligação, que está expressa no subtítulo dessa obra, tem a ver com o fato de que o conteúdo desse livro,
ele foi primeiramente veiculado por meio de um curso que eu ministrei no canal Paz e Bem, do YouTube, e conduzido pelo jornalista Mauro Lopes, um querido amigo. E depois isso foi reproduzido na TV 247. E quando o Lula estava na cadeia, ele assistiu ao curso. E aí ele se envolveu e mandou perguntas, mandou questões, pediu livros para poder ler a respeito do assunto, fez referências a isso em algumas das entrevistas que ele deu, e ele deu uma indicação que eu e o Mauro estamos tratando de levar adiante, que é tomar a história de Antônio Conselheiro Belo Monte como um paradigma, como uma referência para se pensar e se contar as histórias das lutas sociais do povo brasileiro. Ou seja, aquelas lutas, aqueles personagens, aquelas figuras que não aparecem no retrato, como diria o samba enredo da Mangueira do ano passado, né? A gente quer o Brasil que não está no retrato. Então, estudar as lutas sociais desde os tempos da colonização, né, passando pelo século XIX, do tempo do Império, chegando até os nossos dias. Nós estamos realizando esse pedido, né, que Lula fez a partir dessa intuição. A história do Belo Monte, ela é esclarecedora de um modo pelo qual o Brasil veio se constituindo e as lutas que o povo vem fazendo no sentido de mais vida, de mais liberdade, de mais autonomia, de mais dignidade. Até então o curso era somente sobre Antônio Conselheiro, ele se transformou num paralelo, ele se desdobrou para fazer um paralelo entre Conselheiro e Lula a partir da participação do ex-presidente nesse curso? O curso tinha 8 aulas. Sim. Né? E o livro tem 8 capítulos inicialmente, teria 8 livros inicialmente. Mas com a entrada dele, né, no circuito, se comunicando conosco, mandando recados, fazendo perguntas, etc., o curso se desdobrou em mais aulas. Né, e cada aula vai ter a sua correspondência em um capítulo do livro. Né? Então, efetivamente, o curso ganhou, né, uma repercussão, uma amplitude maior por conta dessa participação de Lula e ganhou em termos de conteúdo. Né? Aquilo que eu dizia antes da intuição dele em relação aos Thompson Flores do passado e do presente, essa intromissão de um juiz agindo politicamente, né, ontem e hoje, isso foram desdobramentos que a presença do ex-presidente Lula no curso acabou acarretando. Sim. Eu não tinha planejado isso, né, inicialmente junto com o Mauro, mas a presença dele, então, levou a que a gente entrasse a discutir esses detalhes que são muito relevantes para a gente pensar a cena brasileira ontem e hoje. Me chamou bastante atenção essa questão do de Belo Monte, porque quando você fala de disputas de narrativa, o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, contribuiu bastante para que a gente conheça Canudos e não Belo Monte. Sem dúvida, sem dúvida. Euclides da Cunha joga um papel problemático, né, nessa questão toda, porque, de um lado, ele é o responsável por ter imposto, eu diria, o tema à consciência nacional. Não fora a obra de Euclides da Cunha, o tema teria caído no esquecimento, até porque houve outras situações de lutas sociais, de movimentações sociais mais amplas, mais abrangentes, com maior duração do que o Belo Monte, e eles não tiveram essa repercussão que, no caso, foi alcançada pela obra poderosa, né, de Euclides da Cunha. No entanto, né, e aí você tem toda a razão, né, Euclides escreve Os Sertões, campanha de Canudos. Mas o problema não está só aí. Euclides, ele trabalha o tema, né, de maneira brilhante, do ponto de vista literário, não há como discutir, mas ele trabalha do ponto de vista da inevitabilidade da destruição do Belo Monte. Não é à toa que o seu livro se chama Campanha de Canudos, ou seja, o foco está na guerra que destruiu o empreendimento popular, o empreendimento conselheirista. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Euclides, e por que Euclides faz essa leitura tão fatalista? Sim.
porque ele não acredita que um empreendimento popular, que não tem como base os parâmetros da ciência ou da ilustração, mas tem como base a tradição, a cultura, a religião, de modo muito particular, que um empreendimento como esse, em fim do século XIX, começo do XX, quando nós estamos avançando na direção do progresso, da civilização, etc., um projeto como esse tivesse lugar no país. Então, Euclides afirma a inviabilidade do Belo Monte. E isso passa por uma descaracterização da cultura popular sertaneja, que é uma cultura retrógrada, uma cultura atrasada, uma cultura baseada em crenças fanáticas e coisas do tipo. E uma desqualificação do líder Antônio Conselheiro. Sim. O conselheiro de Os Sertões, ele emerge como uma figura translocada, um monstro. Euclides fala exatamente de um monstro. E isso a gente pode constatar em termos de repercussão. Quando a gente vê muitas das produções que se fizeram ao longo do século XX a respeito do tema, eu estou me lembrando aqui do filme Guerra de Canudos, em que o Antônio Conselheiro foi interpretado pelo grande José Wilker. Quem é aquela figura? Uma figura cadavérica, uma figura fora do tempo, fora do lugar, que não conversa com ninguém, uma figura bronca. Mas isso não é Antônio Conselheiro, senão na caricatura que Euclides da Cunha fez dele. O seu livro apresenta um outro Antônio Conselheiro? Eu trato de discutir, problematizar Euclides da Cunha, desmontar essa tese dele, porque essa tese se prestava aos seus propósitos, né? E mostrar que Antônio Conselheiro e o Belo Monte, não só Antônio Conselheiro, e o Belo Monte, são outra coisa do que aquilo que Euclides descreveu. Entre outras coisas, eu trato disso aqui, embora em outros trabalhos eu tenha desenvolvido isso mais, emerge, por exemplo, a figura de Antônio Conselheiro escritor. Ele deixou cadernos de anotações com textos que ele produziu a partir das suas leituras e que certamente eram a base dos sermões, das meditações, das reflexões que ele propunha para a gente que o acompanhava. Sim. Né? Esse material foi colocado em descrédito quando apareceu e os estudiosos diziam, não, mas Euclides da Cunha disse que Antônio Conselheiro era um bronco, era um ignorante, a oratória dele era bárbara, era arrepiadora, os pensamentos dele eram desarticulados, era alguém infeliz, que ficava pensando e as ideias não se compunham. E os textos são muito bem organizados, são muito bem articulados. Eu tive a felicidade de ser o editor de um desses cadernos que Antônio Conselheiro deixou. E a gente vê ali, além de uma caligrafia maravilhosa, isso é a coisa que primeiro enche os olhos de alguém que o vê. Eu tenho aqui nesse livro uma foto da folha de rosto, não sei se eu acho aqui para lhe mostrar. Uma belíssima caligrafia, né, desses que são os apontamentos dos preceitos da divina lei de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens, escrito em 1895, quando o Belo Monte tinha ali quase uns 2 anos já de existência, 1 ano e meio antes da guerra. Então é um outro conselheiro que emerge. Sim. E, por consequência, um outro arraial, um outro perfil, muito distinto da cidade, como é que Euclides diz? A urbis monstruosa, a ativitas sinistra do erro, o lugar de bandidos e coisas do tipo. Muito pelo contrário. A gente tem muitos documentos, muitas fontes, além dos textos do conselheiro, que mostram que a história foi outra. A história não é aquela. Sim. Né? E Lula fala disso numa das entrevistas que ele deu, acho que foi para o Florestan Fernandes. Ele diz, eu pude ver naquele curso lá as mentiras que Euclides da Cunha falou. Que legal. Enfim. Agradeço demais a sua presença, sempre aprendo muito aqui no Bom para Todos. Eu também, muito obrigada pela aula que você traz para a gente sobre Antônio Conselheiro, sobre Belo Monte e Canudos. Muito obrigada, Pedro. Sucesso para você com seu livro. Posso dizer do lançamento? Mas é claro. Então, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Então, hoje à noite, no bar e livraria Patuscada,
na rua Luiz Murat, número 40, em Pinheiros. Pinheiros, Vila Madalena, para quem é aqui de São Paulo e conhece, a cidade fica atrás do cemitério de Pinheiros, paralela da rua Cardeal Arco Verde, logo no começo, no alto, quando se começa a descer na direção de Pinheiros. Estaremos lá a partir das 19 horas, né, para receber quem quiser comparecer e prestigiar a obra. Agradeço pela presença, Claro. Mais uma vez agradeço pela oportunidade aqui e até lá, então, às 19 horas. Obrigada, todo mundo convidado, então. Muito obrigada, Pedro. Sou eu quem agradeço. Bom, para todos fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação, hoje às 11 horas da noite. Agradeço demais a companhia, até amanhã, tchau, tchau.